Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Eu sou o professor Rodrigo Bezerra e nós estamos hoje aqui para falar um pouco de programa de língua portuguesa para concursos públicos. Nessa série especial do SERS Cursos Online, o que estudar para concursos públicos, nesse caso, na nossa disciplina de língua portuguesa. Olha só, amigos, eu montei aqui um programa baseado em vários editais com conteúdos que certamente vocês encontrarão, vocês se envolverão, pelo menos na maioria dos concursos públicos que são aplicados aí pelo Brasil afora. Professor Rodrigo, dentro deste programa, com o que é que eu tenho que ter muito cuidado? O programa é grande, é extenso, né, na área de língua portuguesa. A despeito de vocês verem alguns tópicos aqui, se a gente pegar, por exemplo, outras disciplinas, vocês vão ter muitos tópicos a mais, mas em língua portuguesa existem alguns conteúdos que são sempre muito cobrados. O que é que eu devo estudar, então, em profundidade? Corta aqui para o slide, olha só. Indiscutivelmente, vocês vão sempre se envolver com uma questão de interpretação de textos. Tá? E dentro dessa interpretação de textos, nós vamos ter dois itens. Nós temos a questão da coesão textual, é sempre algo que é cobrado, e a questão da tipologia textual, que aqui ou acolá eles fazem uma pergunta a respeito disso. Ter muito cuidado nessa parte de interpretação, porque as pessoas me perguntam muito, professor, eu estudo o quê? A minha sugestão é treine bastante. Procure fazer várias questões. Tenham muito cuidado com as questões que envolvem os implícitos textuais, como, por exemplo, a questão de inferências, de depreensões, né? De conclusões que são extraídas a partir de um dado texto. Cuidado com o processo argumentativo. Sempre há uma questão ou outra envolvendo os mecanismos, os artifícios utilizados para a argumentação, para a fundamentação do texto. Em geral, as bancas fazem ou trabalham interpretação de textos dissertativos, né? Ou geralmente textos dissertativos argumentativos. Portanto, estudem, procurem ler bastante, que eu tenho certeza que vocês irão melhorar. Vejam só, aqui dentro do nosso programa, volta para cá, alguns pontos que são muito importantes. Primeiro, esse ponto aqui 6, na esfera da gramática, o ponto sobre pronomes. Sempre há uma questão envolvendo o emprego do pronome. Sempre. Tá? Outro ponto, emprego e correlação de tempos e modos verbais. Vejam, o conteúdo sobre verbo, morfologia verbal, é sempre um conteúdo cobrado. É um conteúdo muito extenso, mas as bancas não costumam passar de 3 ou 4 assuntos. Então, primeira coisa, você tem que saber, obviamente, distinguir tempo verbal. É uma coisa básica para quem estuda para concurso público. Você tem que saber distinguir. Você tem que saber conjugar verbo, obviamente. Você tem que saber nos diversos tempos, né? Flexionando o verbo nos diversos tempos. Mas você, acima disso, tem que saber para que é que servem os tempos. Então, hoje, não adianta você simplesmente conjugar. Você tem que saber para que é que serve, por exemplo, um presente do indicativo. Você tem que saber para que é que serve, por exemplo, um pretérito imperfeito do indicativo ou um futuro do pretérito do indicativo. Você tem que saber para que é que eles servem, tá? Outro ponto que é cobrado muitas vezes para alguns concursos. Por exemplo, duas bancas que gostam muito, CESP e principalmente a Fundação Carlos Chagas, que são dois institutos que fazem muitos concursos no Brasil. Eles gostam muito desse tópico aqui, ó. Olha para cá. Isso que eu vou agora sublinhar para você aqui, ó. Que é correlação de tempos e modos verbais. É um assunto delicado, é um assunto para o qual eu tenho que ter uma percepção mais aguçada na gramática, mas não é nada impossível, tá bom? Continuando, volta para cá. Obviamente que emprego do acento grave, que nós conhecemos como crase, né? É um tópico bastante batido, mas aqui, gente, ó, nesse ponto 9 aqui, eu diria a você, está a chave de grande parte da prova, tá? Que é a parte de sintaxe da oração. Este assunto aqui, ele é essencial para você que vai para o concurso público. Por exemplo,
você que está indo para concurso precisa dominar com muita profundidade, por exemplo, o sujeito, que é um termo fundamental da estrutura oracional. Tá? Então tem que aprender, saber características, não se preocupem tanto em decorar ou ficar aquela preocupação de estar classificando o sujeito. As bancas, em geral, hoje, elas buscam não essa denominação da classificação, mas se você sabe, dentro do enunciado, identificar o sujeito e, acima de tudo, se você sabe efetuar adequadamente a concordância do verbo com esse tipo de sujeito, tá bom? Volta para cá. Aqui também um assunto fundamental, ó, a sintaxe do período. Tá? É aquele assunto que fala sobre orações coordenadas e subordinadas. Um aviso. Não se preocupem tanto em decorar a nomenclatura. Não precisa estar preocupado em decorar oração subordinada, substantiva, tal ou qual, adverbial, tal ou qual, oração reduzida. Não se preocupem tanto com isso. Vocês precisam aprender a aplicar a conjunção, o conectivo. Notadamente, o valor deste conectivo num dado período. Por isso que na nossa sugestão, eu sempre digo, antes de estudar a sintaxe de período, vá à parte de morfologia e dê uma olhada num assunto chamado conjunção. Estude um pouco lá para depois voltar a estudar aqui, tá bom? Volta para cá. Outro ponto importantíssimo. Poucas são as provas para concursos públicos que o assunto pontuação não esteja presente. Pouquíssimas. Notadamente, emprego da vírgula. E aqui não dá para economizar. Você precisa saber a razão. Não adianta só saber, ali tem ou não tem vírgula. Ali era para empregar ou não era para empregar. Você tem que saber a razão do emprego da pontuação naquele momento. Volta para cá. Obviamente, ponto 11, concordância notadamente verbal, tá? Sempre há uma questãozinha na prova, uma, duas. Por exemplo, a Fundação Carlos Chagas é uma banca que com muita frequência faz perguntas sobre concordância verbal. Numa prova de 20 questões, eu já vi provas da FCC com até 3 questões envolvendo concordância verbal. E, obviamente, vem para cá o ponto 12, regência verbal e nominal, mas notadamente a regência verbal. Sempre, e aqui tem que ter muito cuidado, com aquele assunto que é o emprego do pronome relativo preposicionado. Sempre um ponto bastante batido. De resto, aqui, o que é que nós temos? Olha para cá. Nós temos o ponto 14, que é o ponto da correção gramatical. Geralmente os concursos põem nomes muito bonitos para isso, como, por exemplo, isso aqui, reconhecimento de frases corretas e incorretas, que é a correção gramatical. E alguns concursos, mas especialmente os concursos elaborados pelo CESP-UNB, gostam de colocar uma questão sobre o ponto 15 aqui, que é, olha só, o manual de redação da Presidência da República. Nossa sugestão é que sempre você veja a parte inicial, quando ele fala ali da questão do ofício, do padrão ofício, o emprego dos pronomes de tratamento, a forma de endereçamento, tá? Como eu devo finalizar o fecho das correspondências. Então, aquelas normas, aquelas determinações gerais sobre correspondências oficiais, dali sempre saem 2 perguntas para a sua prova. Então, vejam, estes são os pontos fundamentais, certo? Professor, o que é que eu tenho que fazer agora? Agora é partir para ação. É partir para ação. Pegue isso aqui, tá? Procure um bom curso se você quiser. Obviamente, entre aqui na página do SERS Curso Online. Nós temos bons cursos de língua portuguesa, não só comigo, mas com o professor Edivaldo, professora Maria Augusta. Tentem ver esses cursos, assistir às aulas, focando estes assuntos aqui. Obviamente que dependerá do seu esforço. É você que tem que buscar isso, ok? E olha só, gente, você quer ver mais vídeos dessa nossa série aqui? Curta o nosso canal aí do YouTube. Ou então entra no SERS TV, www.serstv.com.br, e você vai, obviamente, ter acesso a outros programas, né, de direito constitucional, direito administrativo, orientando você para a sua preparação para o concurso público, ok? E olha só, conte sempre conosco aqui do SERS Cursos Online, porque nós estamos com você onde você estiver. Um grande abraço.